Olá, meus irmãos, que o Altíssimo abençoe a todos. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é baseado no capítulo 3 do livro de Daniel, onde ali, logo no início, se fala sobre uma estátua de ouro que foi construída para que as pessoas se prostrassem a ela. Essa mensagem eu tenho certeza que vai abrir o seu entendimento sobre algumas coisas que acontecem em nossos dias e que a gente não assimila com o fato que aconteceu lá, nesse momento em Daniel, mais precisamente ali no capítulo 3, onde conta um pouco dessa história, do que eles passaram lá. E é interessante a gente trazer para os dias de hoje, para a gente perceber que nada mudou, né? A Escritura ela está aí para nos mostrar que os acontecimentos eles se repetem. Aqui no capítulo 3 de Daniel, a gente tem aqui o rei Nabucodonosor, que era um representante da Babilônia, chamando a todos para se prostrar à estátua que ele havia mandado fazer dele. Ou seja, ele sendo ali o comandante de tudo, ele que comandava, que ordenava, que dava ordens para o povo do que fazer, o que não fazer, essa estátua ela tinha uma representação de que se prostrando a ela não é um ato de adoração. É que se prostrar a ela representa que você está em conformidade com tudo aquilo que ele queria que você fizesse. Logo nos primeiros versos aqui de Daniel 3, a gente vê que ele chama a todos para se prostrar e ele fala que quem não se prostrasse seria jogado numa fornalha de fogo ardente. Ou seja, quem está contra o que o sistema ensina é inimigo deles. E eles jogam na fornalha. É uma maneira também de aqueles que aceitaram o sistema, que se prostraram, quando vê, né, você na fornalha, eles acabam, né, vendo que se eles não ficarem a favor deles, eles também serão jogados lá. E ao mesmo tempo também, como eles compactuam todos agora da mesma ideia, né, eles se colocam todos contra aqueles que não se prostram a essa imagem, que no caso ali, aquela imagem era visível porque o povo precisava ver para crer. Velha aliança não está ligada à fé. Tudo era visível. Tudo era visível. Agora hoje, essa imagem não está levantada de forma visível para que as pessoas vejam. Essa imagem são os ensinamentos, que tem uma representação de uma imagem na mente das pessoas, aonde agora as pessoas ficam se prostrando a cada vez que elas praticam o que esses homens que trazem as escrituras do Pai para a carne, para a letra, ensinam. Todas as vezes que eles pegam algo que é para ser espiritual e trazem para a carne, e as pessoas aceitam isso, elas estão se prostrando à imagem. Porque o rei Nabucodonosor ele é uma representação da Babilônia, do engano, do fermento. E quando a gente come disso, aceita comer isso, a gente está se entregando ao engano, dizendo eu aceito comer isso. É como, por exemplo, no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não aceitaram se prostrar à estátua, eles também, lá no capítulo 1, não aceitaram comer das iguarias do rei. Olha, eles dispensaram, verso 16 de Daniel 1, eles dispensaram as iguarias e vinho do rei. E eles comiam no lugar disso o quê? Verduras. O que representa? Olha como que são sombras. O que representa essas verduras? Se a gente trazer para o mundo físico, a compreensão do Pai, ela é pura, ela é sem fermento. Representa o quê? Os legumes, as verduras. Agora, quando você quer comer alguma coisa fermentada, você faz o quê? Você pega os legumes, as verduras e você faz um bolo, você faz um suco, você faz tantas coisas que perde o nutriente daquilo que é puro. Então essas iguarias continham nelas, sim, as coisas do Altíssimo. Por quê? Porque ninguém consegue fazer um suco de limão sem o limão. Só que não é o limão, é uma iguaria, é um bem feito que fizeram do limão, um suco, um mousse, tantas coisas que as pessoas criam hoje, mas na verdade nada se compara à fruta no pé, aos legumes de forma integral, sem fermento, sem nenhum tipo de mistura. Então você percebe que eles não aceitaram.
Então, por eles não aceitarem comer essas iguarias, esse vinho representa o quê? Os enganos da Babilônia. Não é a comida física, nem o vinho físico. Renove o seu entendimento. Conforme eles não comiam desse engano, desse fermento, quando se levantou a estátua, eles perceberam que aquilo era engano. Que aquilo representava o quê? Representava que se você se prostrasse a ela, tudo o que o rei falasse, você estaria em conformidade. Eles não aceitaram. E com isso foram levados a quê? À fornalha. A serem o quê? Queimados. E de certa forma isso se torna uma zombação, onde as pessoas iriam rir deles, porque eles eram os únicos que estavam querendo ser diferentes do restante da humanidade. Não é assim que as pessoas fazem quando você fala que você não vai a templo, quando você fala que você não tem um pastor, homem físico aqui para seguir, quando você fala que você não pratica ritual de ceia, quando você fala que você não comemora, por exemplo, Natal, quando você fala que você não comemora a festa junina, quando você fala que você não comemora essas festas pagãs que foram criadas, você literalmente é jogado na fornalha. Está conseguindo entender? Você está conseguindo renovar o seu entendimento? Que nada mudou? Essa história está registrada no livro Bíblia para que a gente, ao ler, a gente consiga compreender o plano de ação da Babilônia, como que ela trabalha. E o interessante é que no contexto de Daniel 3 fala que eles usaram a música como ferramenta para que as pessoas se prostrassem. Na hora que tocasse a flauta, que tocasse o tambor, as pessoas se prostravam. E a música hoje não é uma ferramenta incrível nesses lugares para que as pessoas aceitem de forma mais fácil tudo o que é falado. A música, ela afrouxa o nosso juízo, onde a gente consegue raciocinar. Ela deixa a gente flexível e aonde o engano entra. Imagine você uma porta firme de aço e de repente imagine um produto que faça com que essa porta se afrouxe. Ela de aço, ela não deixa nada passar, mas se ela começar a ficar mole como uma borracha, literalmente qualquer coisa vaza, entra por ela. Então a música tem esse poder com o nosso raciocínio, faz com que a gente deixe de ser racional e comece a aceitar os enganos da Babilônia com mais facilidade. Então esse se prostrar ali é aceitar o engano da Babilônia. E esse se prostrar ao som de música é porque a música é uma ferramenta muito forte utilizada para que a gente se prostre. E ao mesmo tempo, quando não nos prostramos, porque não aceitamos isso mais, porque paramos de comer dos enganos, paramos de comer das iguarias da Babilônia, do vinho podre da Babilônia, paramos de beber, não estamos mais embriagados. E aí automaticamente, pela Babilônia, somos considerados pessoas que não somos dignos de herdar o reino do céu. Aí já nos colocam no inferno, que ao morrermos vamos para o inferno, não estaremos com o Pai, sempre colocando medo nas pessoas, que foi, eu acredito que o que colocaram nas pessoas lá na época, medo. Se você não se prostrar, você vai ser jogado na fornalha. E assim vive a humanidade, com medo de ir para o inferno, com medo de ser jogado na fornalha, vivem escravos do rei da Babilônia, dos enganos da Babilônia, praticando tudo que a Babilônia quer e sustentando a Babilônia. Nas escrituras existem muitas coisas que são literais, outras são sombras. Precisamos entender a sombra para não cairmos em armadilhas. A velha aliança, ela é uma sombra dos bens futuros. E o que eu considero como bens futuros? É você renovar o seu entendimento e compreender a riqueza de cada detalhe que precisou acontecer fisicamente para que a gente hoje, nascido do Espírito, pudesse abrir o entendimento espiritual para essas coisas. Eu finalizo aqui a mensagem falando sobre essa estátua, sobre a questão de se prostrar a ela através de um som musical, a questão de ser jogado na fornalha, né? Eu acredito que já deu para você entender. Fiquemos firmes, não comendo dos enganos, não comendo das iguarias da Babilônia. Quando fala de iguarias, só para finalizar, o que me vem à mente é o seguinte: você pega uma bandeja com maçã, banana,
melancia, mamão. E do outro lado você tem um banquete com bolo de banana, bolo de melancia, tem suco de mamão, aquela mesa farta. O que você prefere? Essa mesa farta ou você prefere aquela bandeja com legumes, verduras? A bandeja com legumes e verduras é simples, mas é ali que está toda a riqueza, todos os nutrientes que você precisa. Agora, se você decidir ir pela mesa cheia de pratos deliciosos, tem o sabor, porque a Babilônia se beneficia da palavra do Pai. Só que não tem a verdade plena, não tem a verdade pura, a palavra não é pura e com isso você não consegue se achegar ao Criador. É assim que a humanidade está, praticando meias verdades, porque homens maus pegaram a velha aliança e estão trazendo ela até hoje, sabe, deturpando a palavra pura do Pai para se beneficiarem, porque se as pessoas renovarem o seu entendimento, eles não conseguem mais vender para ela essas bijuterias, esses enganos. É por isso que nessa história a gente aprende essa lição maravilhosa, que Sadraque, Mesaque e Abednego, por não comer, porque essas iguarias representam o engano da Babilônia, por eles não aceitarem comer, eles conseguiram ter os olhos abertos quanto aos enganos e não aceitaram, né, o engano. E aí quando foram jogados lá, nessa fornalha, que representa hoje esses homens que jogam no inferno todos aqueles que não fazem o que eles querem, porque eles falam que o que eles querem é o que está certo. Só que eles estão fermentando a palavra do Pai. Eles estão pegando ali o limão e fazendo limonada, fazendo bolo, fazendo sorvete, fazendo mousse. Entende espiritualmente. O povo come que se lambuza, mas faz mal. Veja a humanidade hoje como está doente, os hospitais cheios, por quê? Porque as pessoas não estão se alimentando direito fisicamente. Agora entenda aí espiritualmente, por isso que as pessoas estão matando, roubando, estão estuprando, estão mentindo, fofocando e achando que estão santos porque praticam rituais de cegos, praticam obras da carne para tentar se chegar ao Pai. Mas aqueles que comem dos legumes, das verduras, que representam a palavra pura, esses não se prostram à estátua, aos enganos da estátua, mas vivem uma vida ligadas ao Pai. E quando chegar o momento onde esses homens dizem que quem não faz o que eles falam vão para o inferno, quando chegar o momento, verão se cumprir as palavras do Salvador, que ele disse lá em Mateus 25, a partir do verso 34, quando ele fala que colocará à sua direita todos aqueles que entrarão para o seu reino, que foi preparado desde a fundação do mundo. Lá ele não fala, venham todos vocês que não pararam de praticar rituais, que não saíram dos templos, que foram religiosos, não. Esse momento é um momento de inversão de valores, onde os últimos serão os primeiros. Onde aqueles que ele chama para entrar nem sabiam por que estavam entrando. Quando foi que eu te vi com frio, com fome, com sede? Nem sabiam. E já aqueles que achavam que entrariam vão ficar do lado de fora, porque simplesmente passaram uma vida praticando rituais de mortos. E ele deixou claro que após a sua morte no madeiro, a velha aliança era para se acabar. Ele aceitaria somente aqueles que o buscassem em espírito e em verdade. Não no monte mais, nem no templo, não de forma física, mas em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores. Que o Eterno abençoe a todos grandemente.